Olá, meus amigos, muito bom dia, tudo bem? Estamos juntos mais uma vez para mais um vídeo, como fazemos todos os domingos, sempre falando de um capítulo da Bíblia. Antes de nós começarmos, eu convido a você que ainda não fez a sua inscrição no nosso canal Antônio Lima Braga Júnior, vá lá, faça a sua inscrição, clique no sininho para receber as notificações de vídeos. É importante você clique para receber todas as notificações e aí você será avisado todas as vezes que eu postar vídeos. Todos os domingos eu posto vídeo e todos os dias também eu coloco vídeos curtos, tá bom? Nós estamos também no Instagram e no Facebook. No Facebook eu posto todo esse material durante a semana, ou seja, o capítulo que nós vamos falar hoje eu posto de segunda a sábado e também os vídeos curtos de 1 minuto para que você possa também nos acompanhar. Você tem total liberdade de compartilhar esse material com quem você quiser. Não tem problema nenhum com seus grupos, com seus amigos. Aliás, você vai estar ajudando a propagar a palavra de Deus, tá bom? Nosso intuito também não é nenhum debate teológico, nós não temos nem bagagens para isso. Nosso intuito é fazer com que você compreenda a palavra de Deus de uma maneira simples, como deve ser, né? Sem nenhum tipo de problema. Nós chegamos ao 25º capítulo do livro de Gênesis, isso mesmo. Aqui somos conduzidos a uma narrativa que nos envolve profundamente, pois nos coloca diante de temas universais, como a passagem do tempo, a herança espiritual, as escolhas que moldam destinos e a soberania de Deus sobre todas as coisas. A vida de Abraão e o valor da herança espiritual. O capítulo inicia lembrando-nos que Abraão tomou outra mulher chamada Quetura e dela nasceram outros filhos. Contudo, a herança principal foi dada a Isaque, o filho da promessa. Vemos aqui que nem todos os descendentes recebem a mesma porção, pois Deus havia estabelecido Isaque como herdeiro da aliança. Ao refletirmos sobre isso, percebemos que também nós precisamos discernir entre aquilo que é secundário e aquilo que é essencial em nossa vida espiritual. Muitas coisas podem surgir em nosso caminho, mas a promessa de Deus é a única e não pode ser substituída. Abraão distribuiu dádivas aos filhos de Quetura e os enviou para longe de Isaque. Isso nos ensina que devemos proteger aquilo que é central em nossa fé, não permitindo que distrações ou interesses paralelos confundam e nos levem longe daquilo que é o propósito de Deus, aquilo que Ele nos confiou. Nós, como comunidade, precisamos guardar a herança espiritual que nos foi dada em Cristo, lembrando que não é qualquer caminho que nos conduz à vida eterna. Não é assim, mas somente aquele que Deus determinou, é somente aquele caminho. A morte de Abraão e a continuidade da promessa. Abraão morreu em boa velhice, cheio de dias, e foi sepultado por Isaque e Ismael. Aqui vemos a importância da reconciliação e da continuidade. Os irmãos estavam separados, se uniram nesse momento de dor. Mesmo que Isaque fosse o filho da promessa, Ismael também esteve presente no sepultamento. Isso nos mostra que em nossa caminhada precisamos reconhecer que Deus é o Senhor sobre todos e que aqueles que não receberam a mesma promessa ainda fazem parte da história. Nós aprendemos a valorizar a unidade mesmo em meio às diferenças. Abraão partiu, mas a bênção não terminou com ele. Deus abençoou Isaque e nós entendemos que a obra de Deus não depende de uma única geração. Assim como Abraão foi fiel, nós também devemos ser fiéis, sabendo que a promessa continua e que somos chamados a viver de modo que a bênção alcance os que virão depois de nós. A genealogia de Ismael e os limites da promessa. O texto segue apresentando os descendentes de Ismael, 12 príncipes que formaram nações. Isso nos lembra que Deus cumpre sua palavra, pois havia prometido a Abraão que Ismael também seria pai de uma grande descendência. Contudo, a promessa da aliança não estava em Ismael, mas em Isaque. Deus é fiel em todas as suas palavras, mas também precisamos discernir que nem toda multiplicação é sinal de promessa. Muitas vezes confundimos prosperidade com bênção. Aliás, na maioria das vezes.
As pessoas que são prósperas acham que são mais abençoadas do que aquelas que não estão prósperas. Entretanto, prosperidade não é bênção. Bênção é uma coisa completamente diferente. E nesse capítulo nós vemos que a bênção verdadeira está naquilo que Deus escolheu. Não é aquilo que você acha, mas aquilo que Deus determinou. Por isso, muitas pessoas às vezes não são prósperas, mas são muito abençoadas, porque a bênção não está na prosperidade. Nós, como povo de fé, precisamos aprender a distinguir entre aquilo que é fruto da promessa e aquilo que é apenas fruto da carne. Você pode ser um grande negociante e ganhar muito dinheiro. O outro pode não saber negociar, viver na pobreza, mas pode ser muito abençoado. Portanto, não confunda prosperidade com bênção. Ismael teve descendência numerosa, mas não foi através dele que veio Cristo. Assim, nós também devemos buscar não apenas resultados visíveis, mas a fidelidade ao propósito de Deus. O nascimento de Esaú e Jacó, a soberania de Deus. Na parte central do capítulo está no relato do nascimento de Esaú e Jacó. Rebeca era estéril, mas Isaac orou ao Senhor e Deus respondeu. A oração é essencial em nossa caminhada. Quando enfrentamos impossibilidades, precisamos clamar ao Senhor, pois somente Ele pode abrir as portas que estão fechadas. Nós somos chamados a interceder uns pelos outros, confiando que Deus ouve e responde. Rebeca sentiu uma luta dentro de si e, ao consultar o Senhor, recebeu a revelação. 2 nações há no teu ventre e 2 povos se dividirão de ti. Um povo será mais forte que o outro e o mais velho servirá ao mais novo. Aqui vemos a soberania de Deus que escolhe segundo o seu propósito. Não é pela força humana, nem pela ordem natural, mas pela eleição divina que os planos se cumprem. Como povo, precisamos aceitar que Deus governa e que muitas vezes seus caminhos não são os nossos. Esaú nasceu primeiro, ruivo e cabeludo, mas Jacó veio logo em seguida, segurando o calcanhar do irmão. Esse detalhe nos ensina que desde o início havia uma disputa, mas também nos mostra que Deus já estava conduzindo a história. Em nossa vida, muitas vezes enfrentamos lutas internas e externas, mas precisamos confiar que Deus está no controle. A escolha de Esaú e a valorização da primogenitura. O capítulo termina com um episódio marcante. Esaú vendeu a sua primogenitura a Jacó por um prato de lentilhas. Ser primogênito naquela época era muito importante, porque o primogênito herdava tudo do pai. Você imagina se nós trouxéssemos para o nosso contexto um filho vender o seu direito de ter tudo por um prato de lentilhas. Será que ele estaria valorizando aquilo que era para ser dele? Foi assim que aconteceu com Esaú. Existe aqui um perigo em desprezar aquilo que é sagrado. Esaú estava cansado e faminto, mas sua decisão revelou que não valorizavam a bênção que lhe cabia. É nos momentos que você está com fome, com frio, com medo, que revela aquilo que está em seu coração. E Esaú revelou que aquele direito que ele tinha para ele não tinha importância. Quantas vezes, né, meus amigos, nós trocamos o eterno pelo imediato? Quantas vezes cedemos à pressão das circunstâncias e renunciamos àquilo que Deus nos confiou? Muitas vezes nós desprezamos coisas que Deus está colocando em nossa vida para ter conforto, para matar nossa fome. Jacó, por sua vez, aproveitou a oportunidade e adquiriu a sua primogenitura. Embora sua atitude revela que ele foi astuto, também nos mostra que ele valorizava aquilo que Esaú desprezava. Isso mesmo, nós precisamos ter zelo pelas coisas espirituais, não permitindo que sejam negociadas por prazeres passageiros. Devemos guardar a fé, sabendo que ela é mais preciosa do que qualquer bem material. Aplicação pessoal. Ao olharmos para todo o capítulo, nós percebemos que ele nos chama a viver com discernimento e fidelidade. Primeiro, Abraão nos ensina a proteger a promessa. Isaac nos mostra o poder da oração.
Rebeca nos lembra que precisamos buscar a direção de Deus. Esaú nos alerta sobre o perigo de desprezar o sagrado. Jacó nos desafia a valorizar a bênção. Nós, como povo, somos chamados a viver de modo que a promessa de Deus seja preservada em nossa geração. Precisamos aprender a não negociar nossa fé por conveniência, a não confundir prosperidade com bênção e a não desprezar aquilo que é eterno. Somos convidados a orar, a confiar na soberania de Deus e a caminhar em unidade, mesmo em meio às diferenças. Devemos nos colocar diante do Senhor com humildade, reconhecendo que precisamos da sua graça para não cairmos nos mesmos erros de Esaú, mas também para aprendermos a valorizar como Jacó. Que possamos ser como Isaac, que orou e foi atendido, e como Abraão, que guardou a promessa até o fim. Que nossa vida seja marcada pela fidelidade e que possamos transmitir às próximas gerações a herança espiritual que recebemos. Um bom dia. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos.